Mateus 27, 33, 34 e o versículo 48. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Verso 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. O que é, afinal, meus irmãos, um detalhe, às vezes, tão pequeno como esse? Uma mistura de vinho ou vinagre, como diz o Evangelho de Marcos, com fel, significava algo que já estava predito ou dito por Deus lá no Antigo Testamento. Vamos ver esse texto daqui a pouco. Por que é que deram para isso Jesus na cruz? O que é que significava para Jesus naquele momento essa mistura de vinho e com fel? E nós vamos entender, e temos que concluir isso, meus irmãos, de que se existe um registro lá no Antigo Testamento sobre esse assunto, e o cumprimento desse registro lá no Novo Testamento, ou aqui no Novo Testamento, isso não se trata de uma coincidência, ou como eu falei, de um detalhe menor. Porque há outras coisas, talvez, que tenham que ver com o dia a dia, com o ritual de uma crucificação, ou o ritual de qualquer coisa que seja. Mas sim, meus irmãos, e preste atenção nisso, alguma coisa foi dito, olha, isso iria acontecer, ou isso irá acontecer lá no Antigo Testamento. Um detalhe, e isso acontece no Novo Testamento, a gente só vai ter que concluir que Deus tem um significado para essa história. Deus planejou esse momento para que existisse aqui, para que o vinho e o fel estivessem na boca de Jesus. E eu acho, meus irmãos, que tem vezes que Deus planeja as coisas e que nós mesmos nem sabemos a respeito do planejamento dele, e às vezes cumprimos esses planejamentos. Você já deve ter uma experiência como essa. Às vezes é uma ajuda financeira que você dá. Você sentiu no coração, ou às vezes você dá essa ajuda financeira, alguma coisa assim, aí você ouve a seguinte resposta: olha, muito obrigado, eu já estava orando por isso há muito tempo, isso veio na hora certa, graças a Deus, Deus te usou. E talvez às vezes não tenha sido alguma coisa que você planejou, ou alguma coisa, uma sensibilidade maior, não, você simplesmente naquele momento resolveu dar, e você estava, sem saber, cumprindo um grande propósito de Deus. Isso dá às vezes através de um telefonema. Às vezes a pessoa diz assim: nossa, mas como eu queria ouvir a voz de uma pessoa agora, ainda bem que você me ligou, estava orando por isso. Tem gente que ainda diz: eu estava orando agora, acabei de orar, é porque você não vai orar, atender o telefone, né? Você ora primeiro, depois você atende o telefone, deixa a secretária, mas você estava orando e recebi a sua ligação, veio na hora certa, eu queria mesmo falar com você. E a palavra que a pessoa vai dizendo para você ao longo da conversa, vai tendo justamente a ver com a sua necessidade, e você que estava do outro lado da linha, não estava necessariamente pensando que você iria ser usado por Deus para ligar para essa ou aquela pessoa, mas aconteceu. Uma pessoa que você senta do lado do restaurante, uma pessoa que você encontra no ônibus, um amigo que você encontra no metrô, no trem, ou coisa parecida, em que a coisa vai se desenrolando e você vai percebendo que Deus te usou para todas aquelas coisas. E mesmo naquele momento, o que você estava fazendo tinha um sentido para você. Por exemplo, eu estava pegando o metrô para ir para o trabalho, a gente vai descobrir que o propósito de Deus para aquilo ali era um propósito muito, mas muito maior, que vem exatamente bater com o que a gente leu aqui. Um detalhe para um homem, ou para um grupo de pessoas, entregando para Jesus uma mistura de vinho e de fel, e que certamente tinha outros sentidos para Deus e para Jesus. Onde é que isso foi pronunciado? Onde é que isso foi anunciado, meus irmãos? Salmo 69, 21 está aí na nossa vinheta também, não precisa mostrar não, mas lembrando que Salmo 69, 21 diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. João 19, 28 vai dizer que depois, vendo Jesus estava tendo tudo consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Jesus determinou, meus irmãos, Deus determinou que Jesus bebesse o vinagre e o fel, o vinho e o fel na sede. Você já se perguntou por que será que essa história aconteceu?
será que realmente dá para extrair, como o pastor Leonardo diz sempre, alguma coisa para levar para casa, de prático para a minha vida, com o simples fato de Jesus ter bebido o que ele bebeu naquela cruz? E eu quero que você olhe para essa história a partir de 3 olhares, a partir de 3 perspectivas, para que a gente entenda como 3 grupos estão vendo, ou 3 pessoas estão vendo a mesma história, e claro, todos cumprindo o propósito de Deus. Primeiro grupo, o grupo da frente. O primeiro olhar, o olhar de frente, o olhar daqueles que deram a mistura para Jesus. A gente vai chamar isso de mistura a partir de agora. O outro olhar, o olhar de cima, o olhar de Deus para a história. E o outro olhar, o olhar de dentro, o olhar de Jesus para a história. Então a gente vai ver 3 coisas, vamos lá juntos, meus irmãos. Olhar de frente, de cima e de dentro. Está fraco, meus irmãos? Olhar de frente, de cima e de dentro. Vamos primeiro olhar o olhar dos que ofereceram a mistura para Jesus. Um teólogo metodista chamado Adam Clarke, João Calvino e Matthew Henry, eles citam um versículo lá de Provérbios para mostrar o que é que estava na cabeça, talvez, desse centurião ou desse soldado para dar a Jesus essa mistura já prenunciada no Salmo 69, versículo 21. E para explicar isso, meus irmãos, eles citam o texto de Provérbios, Provérbios 31, versículo 6, que diz a seguinte, vou ler a primeira parte, quando diz: dai bebida forte aos que perecem. Provérbios 31, 6, dai bebida forte aos que perecem. O que é que isso quer dizer? O que prática era essa que Provérbios estava dizendo? E qual é a relação que isso tinha com o fato de Jesus ter bebido o que bebeu na cruz do Calvário? Muito simples, meus irmãos. A fim de que as dores de uma morte agonizante, que era a morte de cruz, ou qualquer outra morte muito dolorosa, fossem suavizadas, ou de alguma maneira anestesiada, era dada uma bebida alcoólica, a fim de que aquela pessoa que estivesse lá na cruz morrendo, não foi só Jesus que morreu na cruz, para nos salvar obviamente só eles, aquela dor ali pudesse ser minimizada. Normalmente a gente tem a tendência de achar, e a gente cresceu ouvindo isso, que aquele vinagre dado ali, ou aquela bebida alcoólica, fosse alguma coisa para humilhar Jesus, fosse alguma coisa dada para infligir ainda mais sofrimento, dor, humilhação na pessoa de Jesus. Mas é muito mais provável que essa fosse a prática, não só registrada em Provérbios 31, registrada na Bíblia isso, mas ao longo da história, que era comum que isso acontecesse para aliviar a dor das pessoas. Era isso que aquele soldado ou aquele grupo de soldados estava fazendo quando deram a mistura para Jesus. Mas é claro, meus irmãos, que como eu falei, às vezes a gente está entrando no metrô achando que está indo para o trabalho, mas Deus tem um propósito maior nessa história toda. A gente viu o olhar da frente, eu quero convidar você a ver essa história por esse outro olhar, o olhar de Deus, o olhar de cima. E o olhar de Deus, meus irmãos, não é necessariamente para a mistura, mas o que é que vinho e fel juntos, o que é essa palavra, o que é essa simbologia queria dizer lá no Antigo Testamento, já que isso não é exclusivo do Novo Testamento. Um grupo de comentaristas chamado Keil and Delitzsch, uma dupla, vão mostrar que essa terminologia do vinho e do fel é muito característica de um dos profetas, o profeta Jeremias, que vai usar essa figura de linguagem para falar de alguma coisa que nós vamos averiguar aqui. Lembrando que no hebraico, tanto a palavra venenosa como amarga, elas são intercambiáveis. Então, quando a gente vê aqui venenosa, que a gente vai ler aqui, e também o fel, que é amargoso, a gente pode ver que essas palavras são intercambiáveis, que esse é o sentido aqui. Vou ler para você 3 versículos de Jeremias. Jeremias 8,14. Diz assim: por que estamos ainda assentados aqui? Reuni-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos. Pois o Senhor já nos decretou o perecimento, e o Senhor nos deu a beber a água venenosa. Essa é a mistura aqui. Porquanto pecamos contra o Senhor. Jeremias 9,15.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei esse povo com absinto, e lhe darei a beber a água venenosa. Jeremias 23:15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que o alimentarei com absinto, e lhes darei beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre a terra. Bom, é claro que Deus não estava lá do céu trazendo a água, literalmente, a água venenosa sobre o povo. Assim como quando a Bíblia diz que Deus derramou o seu cálice de ira, não é necessariamente um cálice, um copo, uma taça de ira sendo derramada. Uma figura de linguagem que estava dizendo, uma designação bastante de Jeremias, dizendo que Deus iria infligir extrema dor e angústia sobre alguém, no caso aqui dos textos de Jeremias, uma extrema dor e angústia sobre o seu povo em virtude da sua desobediência. Então, quando Deus falava assim: olha, vou derramar o absinto, a água venenosa, o amargor, o vinho, o fel, o vinagre, essa linguagem na cabeça de Deus vai trazer dor e angústia em função da desobediência do seu povo. Mas é claro que Deus não estava querendo, meus irmãos, e acompanhe isso aqui comigo, Deus não estava querendo causar dor, necessariamente a dor em Jesus. Mas é à luz de 2 Coríntios 5:21 que a gente vai estar entendendo o que é que Deus estava causando na pessoa de Jesus. Quando a Bíblia nos diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez, Deus fez Jesus pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos, para que nele fôssemos nós feitos justiça de Deus. O que a Bíblia nos diz é que naquele momento, na cruz, e é muito forte esse termo, que é a palavra de Deus, nos diz que Deus fez Jesus pecado por nós, para que através dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que é que esse texto está querendo dizer, meus irmãos? Que naquele instante a ira de Deus estava sobre Jesus, por isso ele precisava sofrer todo o fel, todo o vinagre, todo o vinho, todas as coisas, toda a ira de Deus sobre o seu próprio corpo. Como Calvino diz, era a maldição do indivíduo que caiu sobre a vítima, e portanto a condenação de Cristo foi a nossa absolvição, meus irmãos. Por isso Jesus precisava sofrer o que ele sofreu, porque a simbologia do Salmo 69 fala de condenação, fala de juízo, fala de dureza, porque é assim que Deus vê os nossos pecados, meus irmãos. E quando Deus transfere os nossos pecados, Jesus toma sobre si os nossos pecados, não há outra coisa que pode ser infligida pelo corpo de Jesus, senão a própria ira de Deus ali simbolizada ou sofrida através de todas as coisas, as aflições que Cristo sofreu na cruz do Calvário. Mesmo aqueles que deram a Jesus essa mistura, não sabiam aquilo tudo que estava sendo simbolizado, mas Deus sabia e prenunciou isso no Antigo Testamento, para que todos nós soubéssemos que sobre o seu corpo, sobre a sua vida, aquele que tomou os seus pecados sobre si, a ira de Deus, a justiça de Deus, o juízo de Deus foi derramado. E tem gente que acha que pecado é alguma coisa tão simples. É algo que a gente tem que aceitar e ponto final, e não lutar, lembrando que Cristo Jesus sofreu por causa dessas mesmas realidades que nós estamos falando aqui agora. Terceiro olhar, quero olhar com você sobre o olhar de Jesus para tudo isso. Vimos o olhar de frente, o olhar ali dos centuriões ou dos soldados, o olhar de cima, o olhar de Deus, e o olhar de dentro, para o próprio Jesus que estava experimentando aquilo que ele estava experimentando, irmãos. Jesus sabia o que aquilo significava, e próprio Jesus não quis suavizar a sua própria morte. Tanto é que o que é que o texto nos diz aí de Mateus 27:34? Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, ele não quis beber.
Jesus não quis suavizar a sua morte. Não é que ele não quis beber, no sentido de que ele não quis tomar sobre si o juízo de Deus, porque ele já estava tomando sobre si o juízo de Deus naquela cruz. Mas ele não quis que aquela coisa fosse simples. Calvino explica, como já coloquei, diz ele, Cristo não foi levado a recusar o vinho ou o vinagre, tanto pelo amargor como a gente pensa. Ele provou aquilo, não está amargo, não quero porque eu queria era matar minha sede com água. Não. Ele fez isso para mostrar que ele avançou calmamente para a morte, de acordo com o mandamento do Pai, e que ele não apressou impacientemente pela sua própria dor. E essa é uma das coisas mais lindas a respeito de Jesus, meus irmãos. Jesus quis morrer por nós. Que Jesus decidiu não tomar aquele vinagre, mas sofrer sobre si as dores do nosso próprio pecado. E sobre ele estava só a nossa maldição, e ele levou, aguentou, recusou, para que nós tivéssemos a paz que o mundo não pode oferecer. Em função disso, eu quero voltar a cada um desses 3 olhares, para trazer alguma coisa de bem prática para a nossa vida. O primeiro olhar, o olhar da frente, o olhar daqueles que não sabiam que estavam servindo aos propósitos de Deus, mas estavam servindo, meus irmãos. Essa é uma lição que a gente tem que levar para casa. Aliás, uma grande oração para a gente fazer toda manhã: Senhor, mesmo que eu não saiba para onde eu estou indo, mesmo que eu não saiba o que quer que seja, para onde quer que o Senhor queira me levar, me leve sempre para fazer a tua vontade, mesmo que isso não passe pela minha razão, mesmo que isso não passe pela minha sensibilidade, mesmo que isso não passe por mim, mas que eu seja levado para o Senhor onde quer que o Senhor queira me levar. Quando eu digo não ser levado pela razão, é por causa das coisas que a gente falou no começo. É que nem uma vez eu lembro dessa história tão antiga, eu lembrava de como era adolescente, que uma vez uma pessoa estava, isso é verdade, uma pessoa estava perdida em São Paulo, e ela chegou para um rapaz, acho que ele era um seminarista, e falou assim: olha, eu estou perdido e eu quero para a Estação da Luz, como é que eu faço? Tem lá a Estação da Luz em São Paulo, e eu lembro que isso foi um grande exemplo que o pastor dava para a gente assim: não perca as oportunidades. A pessoa disse que estava perdido e que queria encontrar a luz. Tem hora que a gente olha assim, a bola está na marca do pênalti. Meu irmão, se você não evangelizar nessa hora, peça muito perdão a Deus. Mostra, obviamente, onde é que é a estação luz, mas fale da luz maior, a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Tem hora que alguém chega para você e fala assim: olha, eu queria ouvir um pouco da palavra de Deus, você pode falar para mim? Ou algum amigo seu, um irmão seu, aqui, derrama o seu coração, você tem aquela oportunidade clara de levar o evangelho que traz a paz, o evangelho que traz o conforto. Essas são as situações claras, meus irmãos, que todos nós devemos estar atentos, mas eu não estou falando necessariamente dessas. Eu estou falando daquela situação da qual eu não tenho absolutamente nenhum controle, mas ainda assim eu quero que Deus me mova, como um grande enxadrista move os seus peões para fazer a sua vontade. Em outubro, nós estivemos na Conferência Fiel, e um dos grandes pregadores que se destacou lá foi o Dr. Stuart Elliott, um pregador lá do país de Gales, um senhor assim que tem um senso de humor britânico. Eu falei que era a mistura de John Piper com Monty Python, era mais ou menos isso que ele era. Ele, com aquele semblante sério, fazia a gente rir demais e tinha uma profundidade absurda, né? E ele falou uma coisa, ele falou uma coisa que era engraçada. Ele falou assim: primeiro, pegue o seu desodorante calvinista e coloque ele todos os dias, para que você nunca esqueça, como às vezes o arminianismo fala, de que Deus está no controle de todas as coisas, e aí ele foi citar esses exemplos. Lembre-se que talvez não, que aquele trem que você pegou, ou que você deixou de pegar, será que Deus não tinha um propósito ali? Aquele pneu que furou, será que Deus não tinha um propósito ali? Aquela pessoa que você encontrou lá no centro da cidade, que você não via há muito tempo, ou aí no nosso Rio de Janeiro, onde quer que você vá, será que aquilo de fato foi uma grande coincidência e Deus não estava por detrás de tudo isso? Não estou querendo ser determinista não, mas eu estou querendo ser bíblico, meus irmãos. Deus é soberano e promove essas coisas. E a nossa oração é: Senhor, me coloca sempre onde o Senhor quiser, e quando o Senhor me colocar onde o Senhor quiser, que eu faça sempre a tua vontade, Senhor.
sempre a tua vontade. Me move, me conduza, me leve, me faz um instrumento nas tuas mãos para onde o Senhor quer quiser. E quando eu vi a bola, Senhor, ali, Senhor, que eu bato o pênalti, por favor. Lembrando que até mesmo a nossa presença e até mesmo a nossa ausência podem fazer muita diferença quando essas coisas são planejadas pelo Senhor. Por isso, faça isso, seja isso e veja a sua vida através desse olhar. Veja a sua vida através do Senhor que move todas as coisas, às vezes sem mesmo a gente, como esse soldado aqui, saber o que é que estava por detrás daquela sua grande ação. Faça isso e agradeça. Segunda coisa, segundo olhar, o olhar de cima. Leve o pecado a sério. Leve o pecado a sério. A igreja não pode levar na brincadeira algo pela qual Jesus sofreu, morreu e ressuscitou. Se o olhar de cima tem a ver com o pecado, se Jesus sofreu, infringiu toda aquela dor sobre si por causa dos nossos pecados, a gente não pode olhar para ele e fazer festa, e como disse um pouquinho antes, achar que eles fazem parte normalmente da nossa caminhada. Não estou aqui dando um discurso sobre perfeição, porque sei que perfeição nós só teremos no céu, mas como disse João Alexandre, numa das suas músicas, a gente não pode encarar, e é simples a frase, mas é profundo, o pecado somente como um pecado. Se não, meus irmãos, tudo que Jesus sofreu e morreu é uma grande brincadeira. Eu não quero com isso ter um discurso legalista, porque eu só acredito que é pela graça que a gente se achega na presença de Deus. E nem também o discurso do legalismo mais farisaico, que começa a colocar pequenas coisas que às vezes nem pecados são, como grandes empecilhos da gente chegar na presença de Deus. Não quero colocar isso, mas também aquele outro extremo, que a teologia chama de um antinomismo, que diz, olha, no momento que eu estou perdoado, eu posso fazer o que eu quiser. Meus irmãos, bíblico isso não é, porque nós fomos perdoados para que andássemos nas boas obras que Deus já nos preparou de antemão. Nós fomos perdoados para andarmos nas luzes. Nós fomos perdoados para a santidade. Por isso, toda vez que a gente fizer alguma coisa que desagrade o coração de Deus, não encare isso com a naturalidade de quem fez mais alguma coisa. E se seu coração está insensível em relação a isso, peça diante da cruz de Cristo que Ele te dê arrependimento, que Ele te dê sensibilidade, que Ele te dê esse coração que nós lemos aqui no livro do profeta Ezequiel. Senhor, torna o meu coração de carne, para que ele esteja um coração disposto a fazer a tua vontade, e as coisas que eu não sou mais sensíveis, que as coisas que eu me tornei insensível ao longo das minhas repetições de pecados sobre pecados, Senhor, me faz voltar para o primeiro amor, para que essas coisas continuem a arder dentro de mim. Eu te peço perdão e queira mudar. Porque afinal, meus queridos, Jesus morreu por isso. Jesus sofreu por isso. Jesus tomou o vinho e o fel por causa disso. Uma das grandes razões do declínio da igreja ao longo do tempo, o tal do liberalismo, eu acho que é o liberalismo, claro, teológico, mas também é o liberalismo teológico que leva ao nosso liberalismo ético. A relativização das Sagradas Escrituras como palavra de Deus, e muitas vezes, mesmo que a gente creia aquela palavra, a nossa mania de selecionar aquilo que a gente escolhe ou não obedecer na palavra de Deus, isso tem a ver com o nosso liberalismo ético. Somos perdoados, somos maduros, temos tempo de estrada o suficiente, e como eu falei domingo à noite, no livro do profeta Miqueias, domingo à noite passado, às vezes a gente faz até barganha com Deus. Senhor, eu peco, eu faço, mas em compensação eu vou te dar azeites, cordeiros e carneiros para compensar tudo isso que eu fiz para o Senhor, que era a linguagem lá do Antigo Testamento dos sacrifícios. Deus não aceita esse tipo de barganha. Não leve, repetindo a frase, na brincadeira, algo pelo qual Jesus sofreu, morreu e ressuscitou. Viva em santidade de vida, porque foi para isso que Jesus sofreu, viveu e morreu por você. Esse é o olhar de cima. O olhar de dentro é o olhar de Jesus.
É o olhar que diz para você: aguenta firme. É o olhar que diz: cumpra o propósito de Deus, mesmo quando esse propósito de Deus for difícil demais. E para pensar, Jesus recebe aquela anestesia e fala assim: não quero isso. Eu preciso sofrer tudo que eu preciso sofrer no meu corpo, simbolizando ou retendo sobre si toda a ira de Deus. Se a gente estivesse lá, a gente não tomaria esse atalhozinho? É só para suavizar a dor, Senhor. É só para suavizar as complicações. E muitas vezes a gente aprende que no reino de Deus não existe essa suavização do caminho. Se ele é estreito, quem constrói o atalho não é Deus, é o diabo. Se ele é estreito, permaneça no caminho estreito. Se Deus mandou falar, e é difícil falar, fala. Se Deus mandou você ir, você está relutantemente não querendo ir por algum motivo, como Jonas fez, não adianta, vá. Que uma hora ele vai dar um jeito de fazer você ir no teu caminho. E o jeito que normalmente Deus dá, às vezes é um jeito muito doloroso. Vá. E aguente as dificuldades que é viver para Deus e viver para o reino de Deus. E o que seja lá o que Deus quer fazer com você, faça hoje. Não faça amanhã, porque o amanhã é a desculpa que nós demos ontem, não é isso? Ontem a gente disse, amanhã a gente faz. E aí vocês sabem onde a gente está querendo chegar aí, por diante. Seja difícil ou fácil, seja amargo ou doce, faça tudo para a glória de Deus. Agora se lembre, meus irmãos, que nesse caminho Deus nunca deixa a gente só. Se o caminho é estreito, Ele é a nossa companhia. Se o caminho é amargo, Deus traz uma doçura para o nosso coração. É o que o apóstolo Paulo vai dizendo, que o nosso homem, o nosso exterior pode se corromper, mas o nosso homem interior, ele se renova dia após dia. Como quem diz, realmente está difícil, mas Deus vai dando para a gente graça, para a gente enfrentar a dificuldade, permanecendo fiel a Ele. Se o caminho é estreito, Deus vai colocando a gente santamente contra a parede para que a gente não caia. E às vezes dói do nosso lado, mas é que é o sinal de que a companhia de Deus está com a gente. Mas não deixe de ir para frente. Não deixe de cumprir o propósito de Deus, mesmo quando ele for difícil. E hoje, nessa manhã, é o vinagre, é o vinho e o fel que nos ensinam a olhar as coisas dessa maneira. Com o olhar da frente, com o olhar de cima e com o olhar de dentro. Que a gente faça tudo para a glória de Deus e cumpra o propósito dele. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Peço que você se coloque de pé nesse momento, para a gente orar juntos. Pedimos a Deus que nos abençoe, em função de tudo que a gente ouviu. Que você guarde aí um tempinho em silêncio, mesmo em pé como nós estamos, para meditar naquilo que você acabou de ouvir. E nós vamos orar, quebrar o silêncio com uma oração. Santo Deus e Pai, Senhor da minha vida, Senhor da nossa vida, de todos nós aqui, nessa manhã nós te rendemos graças, nessa manhã nós te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos, ó Deus, por esse belo presente, esse dia lindo que o Senhor deu para a gente, Senhor, e dia lindo para estarmos aqui na Tua casa, te louvarmos e ouvirmos do Senhor a Tua voz. E nesse domingo, Senhor, nesse dia, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos conduza para onde o Senhor quer que a gente vá, Pai. Assim como o Senhor, uma folha, uma pena, Senhor, é conduzida pelo vento, e ela mesmo não dita a sua própria direção, assim queremos que seja a nossa vida, Pai. Levada não pelas circunstâncias, ó Deus, mas pelo Senhor, Pai. E mesmo, Senhor, para cumprir propósitos que nós não sabemos,
cumprir propósitos que nós não temos nem ciência quais são, Pai. Mas que a gente, ao ler, ao interpretar, Senhor, o nosso dia, a gente possa perceber a Tua mão e Te agradecer, Deus, por todos os caminhos que nós fomos levados por Ti, Senhor. E pedindo, Senhor, que quando, Pai, quando a situação estiver tão clara aos nossos olhos, o Senhor nos acorde para que a gente, com o nosso lábio e com o nosso gesto, com o que for, ó Pai, a gente cumpra ali o Teu propósito, Senhor. Pedimos, ó Deus, também, ó Deus, Senhor, que não trata, Senhor, o pecado, Senhor, como algo, Senhor, irrelevante, banal, simples. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ensine e nos ajude a também, Deus, a ver o pecado dessa mesma maneira, Senhor. Que Cristo Jesus, o nosso Redentor, morreu por eles. Fomos perdoados, não para vivermos como queremos, mas para vivermos como o Senhor quer, Pai. E se o nosso pecado infligiu tanta dor, sofrimento, fel, amargura sobre a vida do Teu Filho Jesus, ó Pai, que a gente não leve isso na brincadeira, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos arrependermos. Nos ajuda, Senhor, a nos voltarmos para Ti. Nos ajuda, Senhor, a abandonarmos velhas práticas e trocarmos por santas práticas do Senhor, Pai. E no que for difícil, Pai, e no que for difícil, o Senhor nos ajuda, Senhor, nessas decisões e da gente ficar firme com o Senhor, Pai. Para que a gente não aceite atalhos, ó Deus, para a nossa vida. Que como Jesus não aceitou um outro atalho, mas optou, quis, preferiu sofrer o que sofreu, que a gente também sofra, viva com o Senhor as dores e também, Senhor, as alegrias de viver para Ti, Pai. Mas que nenhum atalho, Senhor, chame aos nossos olhos, a nossa atenção, a nossa concupiscência, Pai. Mas que a gente sempre esteja ao Teu lado, fazendo a Tua vontade. E que dentro de nós, ó Senhor, o nosso homem interior se renove dia após dia, para viver as durezas, Senhor. E que ao Teu lado, essas durezas, Senhor, nem são às vezes tão duras assim, porque o Teu Espírito Santo faz brotar algo novo dentro de nós. Dá-nos experimentar isso, Pai. E dá-nos um dia, um domingo abençoado na Tua presença. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.